Então, é a qual é a minha questão minha preocupação em relação ao governo Lula? Alguém aqui quer que o governo Lula dê errado? Não, claro que não. Eu tenho uma relação pessoal longa com o presidente Lula, né? Tivemos uma relação de grande intimidade, epistolar, por carta, quando ele estava na cadeia. Lancei um livro sobre a espiritualidade de Lula, né? Comunicávamos com muita frequência, mesmo depois, durante a campanha eleitoral, no início do governo, mas depois, é claro, o governo vai rolando e as conversas vão rareando, porque imagina a agenda de um presidente da República. Então, eu quero que o governo vá muito bem. Mas o fato é que a situação está se agravando. A popularidade do presidente Lula, a gente mostrou as pesquisas aqui, vem escorregando, lentamente, mas vem escorregando. E o que a gente tem visto é uma situação que começa a ter semelhança com um cenário, né, em que pesem as grandes diferenças com o que a gente viu no segundo governo Dilma. Que é assim, cada movimento do governo abre uma nova crise. Então, cada decisão do governo, cada gesto do governo abre uma nova jornada de crise. Né? Então, vocês estão vendo aí, é PIX, reforma tributária, a questão dos governos do Estado, a PEC da segurança pública. Né? O governo começa a enfrentar dificuldades políticas de tal monta que as suas ações abrem novas frentes de crise. Foi o que a gente viu com Dilma. Foi o que a gente viu no governo Dilma. Vai ter o mesmo desenrolar? Não sei. Não dá para saber. Mas é uma situação, o risco para o governo Lula, risco não de impeachment nesse momento, não tem risco de impeachment, pelo menos nesse momento, mas o risco político de queda ainda maior da popularidade do presidente Lula e de aumento das dificuldades políticas está dado. Né? É um cenário que efetivamente está dado. E, do ponto de vista da popularidade, são temas como esse, PIX. PIX tornou-se um tema central do cotidiano de todo o Brasil. Quem é que não faz PIX? Quem é que não sabe mexer com PIX? É o que eu falei, a bancarização. Né? Milhões e milhões de pessoas que nunca tinham pensado em ter conta em banco, agora tem. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu estou andando na rua, a pessoa vem me pedir dinheiro, pessoa em situação de rua, inclusive. E quem é que anda com dinheiro atualmente? Talvez até voltemos a andar com dinheiro. Né? As pessoas voltem a andar com dinheiro agora. Mas ninguém mais anda com dinheiro. E aí a pessoa que está pedindo ajuda na rua fala, quando eu falo, não tem dinheiro, ela fala, pode mandar um Pix. Então, o processo de bancarização foi um processo que pegou a sociedade brasileira por inteiro, por inteiro. Então, esse tema do Pix é um tema tão relevante quanto o tema do preço da cesta básica, quanto o preço dos alimentos, que é um dos vetores principais do desgaste do governo e da queda da sua popularidade. Agora, não pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser, não vai, pode comunicar, pode fazer o que quiser, mas no cenário atual, olha isso aqui, a gente falou bastante segunda e terça-feira sobre a questão da inflação e da inflação dos alimentos em especial, né? A inflação que foi de 4,83 o ano passado, 2024, a inflação de alimentos chegou a mais de 7,5%, 7,6%, e alimentos que têm grande peso na cesta alimentar do povo brasileiro, como café, óleo de soja aumentou 30%, café 40%, tiveram aumentos absurdos, absurdos efetivamente. Então, olha isso aqui, esse estudo feito pela consultoria LCA, com dados do IBGE e do DIEESE. Olha isso aqui, ó. O que aconteceu em 2024? A inflação, eles até dão um outro número, uma outra agregação. A inflação foi 4,9, 4,83, e a inflação de alimentação, sim, porque o número da inflação de alimento e bebidas não é só no domicílio. Eles pegaram só a alimentação no domicílio, ou seja, aquilo que você compra no mercado efetivamente para fazer em casa. Foi
Quase o dobro, 8,7. E eles estão fazendo projeções de que em 2025 esse cenário vai continuar mais atenuado, mas vai continuar. Portanto, a taxa de inflação geral menor que a taxa de inflação de alimentação. Em 2026 também, mas aí uma diferença bem pequenininha. Isso aqui tudo a ver, né? Precisa ver se não vai ter seca, precisa ver se não vai ter como é que vai ser o comportamento do dólar, taxa de juros, mas essa é a projeção que eles estão fazendo. E aí vem lá atrás, antes disso, 2020, 2021, 2022 e 2023, a gente vê que no governo Bolsonaro, 2020, pandemia, a inflação dos alimentos foi brutal, né, 18,2% contra uma inflação geral de 4,5%, e depois em 2022, também o último ano do governo Bolsonaro, a inflação de 5,8% e a inflação de alimentos 13,2%. Esta é uma das bases da insatisfação que graça e começa a se transformar numa indignação contra o governo no povo brasileiro, especialmente entre os mais pobres. Olha isso aqui. Isso aqui são números do DIEESE, agregados, então, por essa consultoria, a LCA. O que é isso aqui? É a quantidade de cestas básicas que são compradas pelo salário mínimo. O cenário é muito ruim, muito ruim, muito ruim. A gente vê, anotei aqui, ó, entre 1998, tá? Ali tem os números a partir de 2000, tá? Mas de 98 até 2010, o salário mínimo comprava 2,2 cestas básicas. De 2010 a 2019, 2,1. Com a pandemia, isto cai barbaramente e em 2022 você comprava apenas uma e meia cesta básica com salário mínimo. Sabe quanto foi agora no final de 2024? 1,7. E não há nenhuma perspectiva. Pior, o cenário é ruim, porque com a decisão do governo em relação à redução do ritmo de reajuste do salário mínimo, né, que vai deixar de ser regulado pelo aumento do PIB dos 2 anos anteriores e vai estar limitado pelo arcabouço fiscal, no máximo 2,5%, você vai ter um processo de crescente perda do poder aquisitivo do salário mínimo, porque o salário mínimo vai crescer menos que o PIB do país. Então, vai ser uma perda relativa de poder aquisitivo do salário mínimo. O salário mínimo de 1.412 está indo para 1.518, um aumento de 7,5% este ano. Neste ano, ainda a perda é relativamente pequena, em tese, né? Porque cada real no salário mínimo tem um efeito multiplicador enorme na economia, né? O salário mínimo perdeu R$16 em reajuste agora para 2025. Para você ter uma ideia, se esta política de valorização do salário mínimo implementada por Haddad com o arcabouço fiscal tivesse sido aplicada desde o primeiro governo Lula, em 2003, o salário mínimo no Brasil hoje não seria nem de R$1.000. Então, para vocês terem uma ideia do impacto que a médio e longo prazo essa decisão da política econômica do governo, essa decisão de Haddad, com apoio de Lula, evidentemente, vai ter sobre o salário mínimo. Está aí a causa da insatisfação, está aí a causa da indignação. E o PIX, o tema do PIX se soma a estes fatos concretos que estão infernizando a vida dos brasileiros e brasileiras. Ontem nós mostramos aqui 13,5% reajuste médio de aluguéis no país. Em Salvador, 33%. Então, esta é a realidade. O cenário, a gente tem um cenário de endividamento das famílias que é aterrador, aterrador. Você tem hoje 78% das famílias endividadas no país, segundo a Confederação Nacional do Comércio. 78% das famílias endividadas. Segundo a Serasa, são 73 milhões de pessoas endividadas, que vão compor em 78% das famílias. Quase 80% das famílias do país endividadas. E a inadimplência é de 29%, portanto, um pouco abaixo de um terço, só que
A inadimplência para os mais pobres está já em 37%, mais de um terço. Sabe o que isso quer dizer? E essa era a percepção que eu tive quando foi lançado, que aquele desenrola foi uma fraude. Não desenrolou nada. E não vai desenrolar nunca. Porque com a taxa de juros do jeito que está, né, tá em 12,5 agora. Agora vai ter reunião do Copom, aparentemente vai para uns 14, 13,5 ou 14. Depois vai ter outra reunião do Copom em fevereiro que vai levar a 15, ao que tudo indica, segundo o que o Galípolo está anunciando. Não adianta. Quem está com dívida em banco, com essa taxa de juros, mas não vai sair da dívida jamais. O que ele desenrola foi um fiasco. Fiasco completo. Foi uma fraude, na verdade. Né? É muito, muito ruim, efetivamente.